nós temos a terceira exposição esta tarde, e o palestrante é ninguém menos que o nosso estimado Marco Antônio Rodrigues, que vai falar sobre a fazenda pública, suas prerrogativas e a litigiosidade de massa. Muito bem, Marco Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento, antes de mais nada, a mesa, na pessoa, em primeiro lugar, do professor Leonardo Matieto, que é nosso estimado amigo, que comprou essa ideia de fazermos um congresso para capacitar os nossos procuradores, servidores, estagiários e residentes, com esse novo código que está prestes a entrar em vigor. Cumprimento também aqui os estimados amigos Guilherme Socal, Luiz Vamber, e parabenizo pelas brilhantes exposições e digo ao professor Vamber que certamente o tema foi escolhido porque nós sabíamos da capacidade do palestrante de conseguir sintetizar um tema tão espinhoso em tão pouco tempo, e realmente foi ótimo todo esse panorama que nos foi trazido sobre esses dois recursos. E aí, então, coube a mim até, o professor Vamber falava de recursos especiais extraordinários que estão ligados, até ele comentava, a sistemática dos recursos repetitivos, que vem para conter um problema de litigiosidade de massa. E quando nós pensamos em fazenda pública, em juízo, nos processos ligados à fazenda pública, nós temos, sem dúvida, uma litigiosidade de massa. A fazenda pública é uma das grandes litigantes no Brasil, nas suas mais diversas esferas federativas, e então, quando vem no sistema, nós temos de olhar para ele, para essa adequação do processo civil da fazenda pública no novo código. E aí, até no caso brasileiro, nós temos um sistema diferente de outros países, como nós temos na Europa, diversos países, como é o caso de Portugal, da França, em que nós temos uma dualidade de jurisdições, em que nós temos a jurisdição administrativa, de um lado, para os conflitos ligados às pessoas jurídicas de direito público, e, de outro lado, a jurisdição do Poder Judiciário, propriamente dito, para os conflitos civis. E, até, quando nós olhamos para o direito estrangeiro, me parece até que seria mais eficiente, seria mais adequado que no Brasil nós tivéssemos uma jurisdição administrativa para os conflitos de direito administrativo, até porque, muitas vezes, formada por magistrados, um poder judiciário ligado aos conflitos da administração, considerando o grande despreparo que nós vemos, sobretudo na justiça estadual, dos magistrados ao tratar dos conflitos de direito administrativo, muitas vezes sem conhecimentos básicos relativos ao direito administrativo na hora de julgar as lides. Então, até me parece que o sistema dualista de jurisdição talvez pudesse nos trazer resultados mais adequados, decisões mais justas, quando pensamos nos conflitos de fazenda. Mas fato é que o Brasil possui um sistema uno de jurisdição, um sistema em que o mesmo Poder Judiciário julga conflitos civis e conflitos de direito administrativo. E daí porque o nosso novo Código de Processo Civil, tal qual o Código atual, trata tanto do processo ligado aos conflitos civis, como do processo ligado aos conflitos de fazenda pública. E, já que é um código único tratando desses diferentes tipos de conflitos, nós temos, dentro do nosso diploma, prerrogativas ligadas à fazenda pública em juízo. Nós temos regras próprias processuais, ainda que não sejam prerrogativas propriamente ditas, mas nós temos regras que acabam por regular o processo nos conflitos de direito público. E temos, inclusive, procedimentos especiais ligados à fazenda, como é o caso da execução em face da fazenda, que tem regras próprias no novo Código de Processo. E, então, quando pensamos no Código de 2015, na Lei 13.105, eu ficava pensando no que o desembargador Alexandre Câmara falava pela manhã, aqui hoje conosco, que o Código veio buscando trazer uma constitucionalização do processo, tentando consagrar algo que, sem dúvida, já existia e que já deveria ser observado, a constitucionalização do nosso processo civil, a filtragem constitucional das regras processuais. Até
uma das ideologias que, sem dúvida, veio no nosso código bastante forte foi a ideologia do garantismo, da proteção aos direitos fundamentais processuais pelo código, não só nas normas fundamentais, de que o Alexandre também nos falou hoje pela manhã, mas também ao longo de todo o código nós vemos uma série de manifestações, de concretizações dos direitos fundamentais processuais. Por exemplo, os colegas aqui falavam da primazia na apreciação do mérito recursal, lá no artigo 932 do Código de 2015. Isso, sem dúvida, meu, é uma concretização do direito fundamental de acesso à justiça. E, então, nós vemos um código extremamente garantista de um lado, mas, de outro, nós temos uma série de prerrogativas e regras próprias para a fazenda pública. Então, será que quando nós olhamos para essas prerrogativas da fazenda, para as regras processuais próprias dos conflitos de direito público, será que essas normas são normas constitucionais? Bom, na verdade, me parece que é preciso passar todas essas normas pelo filtro dos direitos fundamentais processuais, cada qual isoladamente. É preciso olhar para cada prerrogativa e verificar se essas prerrogativas se justificam nos direitos fundamentais processuais. Porque vejam, a fazenda pública, as pessoas de direito público também são titulares de direitos fundamentais. O próprio STF, ao julgar o mandado de injunção 725, ressaltou também a titularidade pelas próprias pessoas de direito público dos direitos fundamentais. Daí porque nós temos de olhar para cada prerrogativa em concreto. Então vejam que eu sou uma pessoa justa, ou não estou aqui para defender prerrogativas da fazenda cegamente, não. É preciso que se faça um filtro. E um filtro que não é mais na supremacia do interesse público, puramente, porque o interesse público, sabemos que não é puramente um interesse fazendário, é um interesse coletivo. Nós temos diferentes interesses públicos que podem estar em jogo, interesses de proteção à saúde da população, por exemplo, é um tipo de interesse público. E então, na verdade, nós temos aí de olhar para essas prerrogativas em concreto. Da mesma forma que seria ilegítimo, então, de outro lado, criar alguma prerrogativa em favor da fazenda que obstaculizasse de maneira muito grave o acesso à justiça do administrado. Se a fazenda tem um direito fundamental de acesso à justiça, de paridade de armas, mais cedo Alexandre falava do artigo 7º do novo Código, que prevê o contraditório e o liga diretamente à igualdade de armas dentro do processo. Se de um lado a fazenda possui o direito de acesso à justiça, do outro o administrado também possui. E aí até houve uma grande evolução, não só aqui no Brasil, mas em outros locais pelo mundo, sobretudo fundadas lá na interpretação que a Corte Europeia de Direitos Humanos fez do artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Porque o artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos consagra o direito fundamental ao processo justo, a um processo eco, justo, do qual se extrai o direito fundamental de acesso à justiça na Europa. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, de longa data, diz: esse direito fundamental é um direito também a uma tutela efetiva em face do poder público. E aí lá na Europa, desde os anos 90, nós vemos nos mais variados países crescendo a partir da interpretação feita do artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, nós vemos o crescimento de mecanismos para a tutela em face da administração. E da mesma forma aqui no Brasil, nós vemos a busca de mecanismos que procurem trazer uma proteção ao administrado nos conflitos de direito público. Assim é que, por exemplo, seria inconstitucional se houvesse uma vedação geral e restrita à tutela provisória em face da fazenda, porque isso impediria que, em qualquer situação, um administrado obtivesse uma medida de urgência em face do poder público.
E aí vejam, o Código ele não traz uma vedação genérica e restrita à tutela em face da fazenda. O que nós temos são vedações pontuais à tutela de urgência e à tutela da evidência em face do poder público. É o artigo 1059, lá nas disposições finais e transitórias, meus amigos. O artigo 1059 prevê que a tutela provisória prevista no Código, aí amanhã nós vamos ter uma exposição sobre o tema com o professor Sérgio Pimentel, sobre a tutela provisória, mas o Código então prevê que aquelas restrições pontuais previstas na legislação especial, especialmente na Lei do Mandado de Segurança e na Lei 8.437, que são vedações específicas à tutela provisória, se aplicam à tutela provisória do Código de Processo. Porque não é uma vedação irrestrita a medidas provisórias em face da fazenda. E aí, então, de outro lado, nós temos prerrogativas previstas, então, à fazenda como forma de promoção a direitos fundamentais processuais das próprias pessoas jurídicas de direito público. E aí, em especial, eu destaco aqui com os amigos o título Advocacia Pública do nosso Código de Processo, que começa no artigo 182. O novo Código, em boa hora, trouxe um título de Advocacia Pública, da mesma forma que previu no capítulo de Funções Essenciais da Justiça, títulos para Ministério Público, primeiro, depois Advocacia Pública e, em seguida, Defensoria Pública, e trazendo regras análogas para as três funções essenciais da Justiça. Vejam que isso tem um papel simbólico, um papel de mostrar a igual dignidade que deve se dar para as três funções essenciais. No momento em que os colegas advogados públicos aqui, que nós temos hoje presentes, lembram que temos PECs em andamento buscando trazer autonomia para a advocacia pública, até porque é o que nós costumamos dizer. Se, de um lado, o Ministério Público tem a bandeira do combate à corrupção, o combate à corrupção, o controle de legalidade, ele começa não no Ministério Público, ele começa dentro da advocacia pública, que vem fazendo o controle de legalidade, procurando verificar onde nós temos ali eventuais tipos penais ocorrendo dentro da administração, fazendo comunicações. Eu mesmo, quando estive lotado em secretarias de Estado, já participei de procedimentos em que nós tivemos que comunicar ao Ministério Público evidentes indícios de tipos penais ocorridos dentro da administração para que fossem apurados por quem de direito. Então, da mesma forma que nós temos essas funções, Ministério Público, Defensoria Pública, hoje dotadas de uma autonomia constitucional, nós temos, de outro lado, a advocacia pública, para a qual o Código trouxe regras análogas, mostrando o importante papel que a advocacia pública tem no nosso novo processo civil. E aí, como forma até de proteção à própria advocacia pública, eu começo destacando uma regra que não é processual, o artigo 184, porque nós sabemos que uma lei processual, um código de processo, ele não traz puramente regras de direito processual civil. O professor Cândido Dinamarco, já de longa data, dizia: nós temos institutos bifrontes no código, institutos que revelam uma ligação direta entre direito processual e direito material, como é o caso do direito probatório. O direito probatório é regulado no Código Civil e no Código de Processo Civil. E o artigo 184, por sua vez, é uma regra evidente de direito civil e direito administrativo. O artigo 184 consagra a responsabilidade civil regressiva por dolo ou fraude do advogado público no exercício de suas funções. Vejam que o artigo 184 é uma importante regra para a proteção do advogado público e suas funções, especialmente porque essa regra, até o que eu venho defendendo, meus amigos, é que ela é uma regra geral de responsabilidade civil do advogado público.
Vejam que o artigo 184 fala de responsabilidade no exercício de suas funções. Não diz de responsabilidade no exercício das funções de representação judicial. Ou seja, essa é uma regra aplicável também para as funções de consultoria do advogado público, uma regra que não está prevista num diploma de direito civil, que vem num diploma processual, regulando previsão relativa a direito civil e administrativo. E supera precedentes, então, aí na verdade, que não seriam nem propriamente precedentes, aí até na linha do que o professor Bamber dizia, porque na verdade são julgados isolados que vêm entendendo por uma responsabilização do advogado público por culpa nas suas atividades de parecer. E aí, o novo Código de Processo me parece colocar uma pá de cal em qualquer discussão acerca dessa responsabilidade civil, porque é uma regra que é prevista sem se limitar à representação judicial. O Código poderia ter assim mencionado no artigo 184, mas não fez. E aí, então, nesse título da advocacia pública, o artigo 183 traz duas importantes prerrogativas em favor da Fazenda. O artigo 183 prevê, de um lado, o prazo em dobro para manifestações processuais da Fazenda. Então, artigo 183, ele modifica o que nós tínhamos hoje, que temos até o dia 18, né? De que nós temos prazo em quádruplo para responder e em dobro para recorrer. Porque, com o novo código, nós temos uma redução do prazo para a resposta e, de outro lado, um ganho pelo prazo em dobro para todas as manifestações processuais. E aí, nesse sentido, por exemplo, me parece importante esse prazo em dobro para as contrarrazões ao recurso. Porque, por exemplo, hoje, nós, Fazenda Pública, vivemos um ambiente de demandas repetitivas. A advocacia pública, aqueles que são de fora, talvez pensem que nós temos uma vida glamourosa, aqui só atuarmos em causas de relevantíssimo interesse público, porém, a advocacia pública hoje é uma advocacia de massa, sobretudo. Então, nós nos deparamos diariamente com improcedências liminares. Nós que somos atualmente réus, nos deparamos diariamente com improcedências liminares. Nessas improcedências, nós somos citados para contrarrazões de apelação. E o prazo para contrarrazões é um prazo simples, quando essa é a oportunidade que nós temos para trazer todas as nossas alegações de defesa. Tanto que, hoje, o tribunal, muitas vezes, até aplica, a meu ver, equivocadamente, a teoria da causa madura para reformar essa sentença de improcedência por um acórdão de procedência do pedido, por vezes quando entende que o administrado tem razão. O que, a meu ver, é equivocado, pois é suprimida toda a fase de conhecimento em primeiro grau do réu. Vejam, não interessa se é réu Fazenda ou qualquer réu. Na verdade, o réu perdeu a oportunidade de se valer de todas as modalidades de resposta, de exercer o contraditório em primeiro grau, e que é importante dentro do processo. Mas vejam, então essas contrarrazões hoje têm prazo simples. No novo código, nós passamos a ter um prazo em dobro, prazo esse que se conta em dias úteis. Por exemplo, lá nas Olimpíadas, provavelmente nós vamos ter um prazo que vai ser de uns 30, 40 dias, a depender do número de dias que o prefeito e o governador entenderem por parar o expediente, né? Como sabemos, aí há movimentações por parar por todo o período, né? Já vai suspender por todo o período mesmo? Que bom. 5 a 21. Acho que é 21, não é? Bom, mas então, meus amigos, nós temos essa prerrogativa. E aí, vejam, é uma prerrogativa que, para alguns, seria inconstitucional por ofensa à igualdade. O que, a meu ver, é um equívoco. Ao contrário, ela é constitucional por promover a igualdade material entre fazenda e administrados. Porque aqui, muitos que trabalham na iniciativa privada, inclusive colegas de procuradoria que advogam, sabem que quando precisamos de informação para defender
algum cliente privado, basta enviar um e-mail e ao final do dia receber a resposta com aquelas informações. Nós, Fazenda Pública, quando precisamos de informações, nós oficiamos várias vezes, nós quase pedimos, pelo amor de Deus, para obter a resposta, nós praticamente ameaçamos o destinatário do ofício de comunicar à autoridade superior para a instituição de processo administrativo disciplinar em face dele, se não apresentar informações, e nós não recebemos a resposta. Quer dizer, nós temos uma desigualdade de armas aqui, em nosso prejuízo, que eu até costumo dizer que eu vou chamar, não vou citar nomes de autores que são contra essa prerrogativa da Fazenda, mas eu tenho vontade de convidar essas pessoas para virem passar uma semana conosco aqui, porque se passarem uma semana vão sair daqui defendendo não só o nosso prazo em dobro do artigo 183, mas defendendo que volte a regra do artigo 188 do CPC antigo, que já virou o CPC antigo, né? Porque realmente nós temos aqui uma desigualdade de condições materiais na prática para essa obtenção de informações. E da mesma forma, o artigo 183 traz em boa hora a prerrogativa de intimação pessoal para a advocacia pública, que hoje, no âmbito de lei federal, era prevista apenas para as advocacias da União, as 3 carreiras da advocacia da União, e no âmbito de estados e municípios, na execução fiscal. O artigo 25 da Lei de Execução Fiscal prevê a prerrogativa de intimação pessoal. Só que isso era um prejuízo à igualdade, porque se de um lado foi previsto para as carreiras da advocacia da União, não há motivo para que essa previsão também não fosse trazida em favor das advocacias de estados e municípios. E essa é uma matéria que, na minha opinião, é típica matéria procedimental. Até há alguns anos escrevi um artigo sobre o tema, até citei o professor Luiz Bamber, quando trata do que seria procedimento no livro dele, porque é típica matéria procedimental a forma dos atos processuais. Modalidade de intimação, forma de intimar, é típica matéria procedimental que poderia ser regulada, então, por estados, por meio de competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso 11 da Constituição. O que algumas leis complementares estaduais o fazem, como é o caso da nossa Lei Complementar 15, aqui do Rio. Porém, dentro do nosso tribunal, nós sabemos que é extremamente controversa a aplicação dessa regra sob a discussão do que seria norma de processo, do que seria norma de procedimento. Mas, com o novo CPC, então, fica garantida em lei federal a prerrogativa de intimação pessoal, o que elimina qualquer discussão sobre se isso seria competência legislativa concorrente ou exclusiva. E aí, então, de outro lado, eu trago uma regra que veio em favor do administrado e que me parece de discutível constitucionalidade. São as regras constantes dos artigos 46 e 52 do novo CPC. Porque os artigos 46 e 52 do novo CPC tratam da competência, 46, parágrafo 5º, para as ações de execução fiscal, e 52, competência para as ações, competência territorial para as ações em que Estado ou Distrito Federal é parte. E aí, nessas regras, em síntese, o que nós temos? Nós temos a previsão de que, nas execuções fiscais, a execução fiscal deve ser proposta no foro do domicílio do devedor, ou naquele foro. O artigo 46 coloca lá o foro do domicílio, ou da residência, ou onde for encontrado. Então vejam que loucura, se o Estado do Rio de Janeiro, na barreira fiscal que existe ali em Levi Gasparian, pega uma transportadora lá do Amapá, entrando e desrespeitando regras relativas ao ICMS. Ao autuá-la, será necessário propor execução fiscal lá no domicílio dela, no Amapá. E aí vejam, nada contra, mas há localidades, imaginem que
aquela empresa, exatamente como forma de obstar acesso à justiça, coloca seu domicílio, um domicílio evidentemente um local de difícil acesso. Temos colegas que atuam no norte que dizem que, tem até um amigo que trabalha no Amazonas, é promotor no Amazonas, que diz, olha, eu quase não saio da comarca onde eu atuo, não porque eu adoro a minha comarca, mas porque para sair dá tanto trabalho conseguir sair de lá, que eu praticamente só saio 2, 3 vezes por ano de lá. E então imaginem a defesa nesse tipo de localidade dos interesses numa execução fiscal. Ou então, pelo artigo 52, meus amigos, o Estado, quando for réu, pode ser acionado no domicílio do autor, ou seja, em qualquer comarca do país. Essas regras, por que eu digo que são de discutível constitucionalidade? Elas precisam ser refletidas à luz da autonomia federativa, à luz do equilíbrio federativo, porque imaginem que o Estado do Rio de Janeiro venha a ser acionado lá no Estado do Rio Grande do Sul. Ora, em primeiro lugar, nós temos aqui um problema ligado ao próprio iura nobis curia, ao conhecimento das normas de direito. O juízo do Rio Grande do Sul não está acostumado com a nossa legislação estadual para aplicá-la da melhor maneira possível. E aí, vamos complicar. Chegamos à execução RPV, execução sujeita a RPV. Nessa execução, imaginem que a Fazenda demora para receber intimação. A intimação para chegar aqui para pagamento da RPV demorou. E aí, o juízo lá do Rio Grande do Sul, um juízo de execução fiscal, resolve fazer sequestro de verba pública. Ora, nós estamos tratando de um Estado da Federação sequestrando verbas de outro Estado da Federação. Isso, tudo bem que o nosso federalismo é um federalismo que não é exemplo para federação alguma, né? Porque o nosso federalismo não é um federalismo em que há uma verdadeira autonomia dos membros da federação. Porém, se nós vivemos um Estado federal, é preciso respeitar o equilíbrio federativo. Então, nós íamos ter um Estado ingressando na esfera do outro, sequestrando. Ou então, por exemplo, imaginem só, é expedido precatório lá no Rio Grande do Sul. Como é que vai ser a entrada desse valor na fila para pagamento? Esse precatório, será que vai ser enviado para o TJRJ, para que a presidência do tribunal aqui controle isso? Não há previsão legal alguma sobre tal forma de processamento do precatório. Então, essa é uma regra de discutível constitucionalidade que nós temos no âmbito do novo CPC, tanto essa regra da competência na execução fiscal e, especialmente, a do artigo 52. E, agora, sendo a Fazenda um dos grandes litigantes do nosso país nas suas diversas esferas, de outro lado, a Fazenda também sofreu com o novo CPC consequências dos mecanismos que buscam conter a explosão de litigiosidade no país. Essa litigiosidade de massa que se tentou conter, por exemplo, com os recursos repetitivos, ela é uma decorrência de um acesso à justiça no Brasil que talvez seja dos mais amplos do mundo. A nossa assistência judiciária gratuita é uma assistência judiciária que não tem qualquer filtro. Há países na Europa, como é o caso da Alemanha, em que o beneficiário da assistência judiciária passa inicialmente por um filtro de probabilidade de sua demanda, o que me parece muito legítimo, até porque há estudos estatísticos que mostram, inclusive aqui, na nossa Justiça Federal da nossa região, há um juiz federal que fez um excelente trabalho, uma dissertação de mestrado, que fez um estudo estatístico em vários juízos federais, mostrando como as ações com assistência judiciária gratuita eram ações que tinham um percentual muito maior de improcedências do que as ações sem assistência judiciária gratuita. Ele até tem um título até bastante polêmico, o trabalho dele é reduzir o acesso ao judiciário para aumentar o acesso à justiça. Mas é um reflexo, de fato, da nossa assistência judiciária gratuita
que talvez precise ser revista como forma de conter excessos de acesso à justiça. E, então, vejam só, se nós temos uma explosão de litigiosidade, e o nosso legislador, nós sabemos que hoje é um fenômeno aí que nós temos já de um bom tempo, é bastante paternalista, ele não foi na raiz do problema, um acesso sem limites. Ele foi tentando trazer mecanismos que contenham, de certa maneira, as ações repetitivas, ou que contenham, de certa maneira, uma litigiosidade desnecessária para as ações que já foram propostas. E aí, nesse contexto, como um mecanismo de contenção, de tentar conter uma litigiosidade excessiva nas ações de fazenda, houve uma mudança na regra dos honorários advocatícios nas ações de fazenda. É o artigo 85, parágrafo 3º do novo CPC. Porque hoje nós sabemos que nas ações de fazenda, os honorários são arbitrados com base na equidade, pelo artigo 20, parágrafo 4º do CPC de 73. Mas essa é uma regra que era bastante questionada, sobretudo pela OAB, a regra da equidade, e até a bem da verdade, aqui pela minha experiência na procuradoria, imagino que de vários colegas, a regra da equidade, na verdade, ela só beneficiava o administrado, porque a fazenda continuava respondendo em percentual de condenação, enquanto que nós, quando éramos vencedores, ganhávamos honorários de 100, 200 reais em muitas demandas. E poucas vezes por meio de percentual. Mas, de fato, a regra da equidade é uma regra sujeita a discricionariedade. Ela é uma regra que é de difícil controle. E nós vivemos um Estado democrático de direito. É preciso que haja, ao máximo, o controle da atividade jurisdicional. Daí porque o legislador mudou o critério dos honorários advocatícios nas ações de fazenda, estabelecendo uma espécie de tabela regressiva dos honorários. Uma tabela à semelhança do que nós temos aí, mal comparando com o imposto de renda. Porque foi estabelecida uma tabela a partir do valor da condenação, nós vamos ter percentuais mínimos e máximos. Se a condenação, por exemplo, for de até 200 salários mínimos, nós vamos ter condenação de 10% a 20% dos honorários, de percentual sobre a condenação. E se esse valor ultrapassar, se for um valor de 200 a 2.000 salários mínimos, os honorários serão de 8% a 10% do valor da condenação ou do proveito econômico da demanda. E aí, então, vejam que é uma regra que permite melhor controle da atividade jurisdicional, o que é bom, de um lado. Só que essa regra, eu não tenho dúvidas de que vai gerar as maiores confusões. E por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 85 traz uma previsão de escalonamento dos honorários. Vejam a confusão que vai ser. Pelo parágrafo 5º do artigo 85, se a condenação ou proveito econômico for acima da faixa do inciso 1º do parágrafo 3º, ou seja, a faixa de até 200 salários mínimos, o parágrafo 5º prevê que haverá o arbitramento dos honorários com base nas duas faixas em que o valor da condenação se insira. Ou seja, por exemplo, condenação de 1.000 salários mínimos. A sentença no dispositivo terá de arbitrar honorários até 200 salários entre 10% e 20%, e para os 800 restantes, 1.000 menos 200, para os 800 salários mínimos restantes, deverá arbitrar os honorários advocatícios entre 8% e 10% do valor da condenação. Ora, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter uma série de julgados a partir do novo código, aplicando faixa única aqui, sem lembrar do parágrafo 5º. Então, essa é uma regra que certamente vai dar margem a uma série de confusões. E mais, ainda vamos ter aqui um problema na prática. Por exemplo, a sentença que arbitrou todos os parâmetros
para cálculo do valor da condenação, mas que não disse expressamente qual é o valor da condenação. É comum, por exemplo, imaginem que nós estamos diante de uma sentença que determina que a fazenda proceda a uma repetição de indébito tributário, e nos autos consta exatamente qual é o valor do indébito, muito embora o dispositivo nada fale sobre qual é aquele valor concretamente. Com o acréscimo dos juros moratórios do CTN, a atualização monetária, só que a sentença não disse qual é esse valor. Essa sentença é líquida, porque a sentença que depende de mero cálculo do credor é uma sentença líquida. Só que o juiz, ao sentenciar, não disse expressamente qual é o valor total. Então, como é que nós vamos ter aqui a definição das faixas do valor dos honorários? Vejam que se o juiz não disser expressamente qual é o valor total, e ele não é obrigado a fazer isso, porque o cálculo quem fará é o credor, ele não tem como dizer quais são as faixas dos honorários. E aí, nesse caso, então, qual é a solução que me parece? O que eu venho defendendo aqui é que nós devemos aplicar, por analogia, a regra do artigo 85, parágrafo 4º, ao prever, no seu inciso 2º, que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5º do parágrafo 3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Ora, porque se eu não tenho o valor exato que vai ser objeto da execução, ainda que não seja propriamente uma liquidação que nós vamos ter aqui, eu não posso arbitrar previamente as faixas de honorários. Isso seria exercício de futurologia pelo juiz. Isso iria contra aquela ideia que inspirou a eliminação da regra da equidade nas ações em que seja parte a fazenda pública. E, então, essa é uma regra nova acerca dos honorários. E aí, uma dúvida que vai surgir e que vai trazer muitos problemas para nós na prática. Direito intertemporal. Ora, hoje nós temos milhares de ações em curso já, em que a fazenda é ré, na grande maioria. Nós sabemos que a fazenda, em regra, ela é ré, tirando as execuções fiscais. Então, qual vai ser a regra que vai ser aplicada para essas ações quando elas forem sentenciadas após a entrada em vigor do novo CPC, após o dia 18? A meu ver, nesse caso, deve ser aplicada a regra de honorários vigente quando da propositura da demanda. E por quê? Explico. Bom, em primeiro lugar, por uma questão de boa-fé, norma fundamental do processo civil, artigo 5º do novo Código. Porque aquele que propõe uma demanda tem de fazer uma avaliação econômica, e ao fazer a avaliação econômica, isso envolve também os honorários. O réu, quando recebe a demanda, ele faz uma avaliação econômica. Inclusive, nós mesmos aqui, Fazenda Pública, nós temos resolução que regulamenta que quando recebemos uma demanda, nós fazemos um cálculo aproximado do valor em jogo para definir se é processo estratégico, se é processo prioritário. Ora, aquele que propõe a demanda ao propor tem uma avaliação econômica que é feita globalmente quanto a ela. E o réu, a mesma coisa. Então, em nome da boa-fé, não se pode alterar a regra do jogo relativa aos honorários, porque essa regra foi uma regra que induziu o autor ao propor a demanda, induziu o réu ao se defender. Além disso, a regra de honorários ela não é uma regra puramente processual para aplicar imediatamente a lei processual no tempo. A definição de honorários é a definição de um crédito em favor de alguém, de um crédito alimentar em favor do advogado. Então essa não é uma norma puramente de direito processual, a meu ver. É uma norma também de direito material. E por isso ela não pode ter uma mudança no curso daquela demanda. Agora, então, por isso, apenas para as demandas propostas após a vigência do novo CPC é que, a meu ver, poderemos aplicar a regra do artigo 85, parágrafo 3º. Agora, situação diferente, conclusão diferente que nós podemos trazer aqui é o caso dos honorários advocatícios recursais.
O novo Código, no artigo 85, parágrafo 11, traz um mecanismo para a contenção de recursos protelatórios, um mecanismo que tenta evitar a utilização abusiva de recursos. O professor Bamber falava, e de forma extremamente correta, que nós aqui no Brasil temos uma cultura de recursos. Aqui nós não temos uma cultura de aceitar as decisões judiciais. Muito embora o judiciário seja ainda o último resquício que nós temos de esperança, de moralidade hoje, por esse esfacelamento das instituições. E, então, quando nós olhamos para o novo Código de Processo, ele, de um lado, procurou combater recursos excessivos. Por exemplo, amanhã vamos ter o professor Flávio Chen Jorge falando sobre os recursos em geral. E temos aí uma mudança na recorribilidade das decisões interlocutórias, que não poderão mais ser toda e qualquer decisão interlocutória recorrida separadamente. O novo Código prevê quais são as decisões interlocutórias agraváveis. As demais serão impugnadas em sede de apelação ou de contrarrazões. A semelhança, mais ou menos, do que nós temos no regime português, em que a parte pode, lá é só apelação, mas ela pode fazer apelação em face de algumas decisões interlocutórias e para muitas outras só recorrerá junto com a sentença. Porque se busca maior eficiência. Aí vejam, diante desse sistema novo, por exemplo, a nossa cultura é tão de recursos que nós vemos muitos colegas defendendo que, para as decisões irrecorríveis e separado, deve caber mandado de segurança. Ora, mas será que o Código não quer, ao contrário, evitar esses recursos excessivos? E o novo Código tenta limitar isso. E, ao lado dessa limitação do recurso às decisões interlocutórias, nós temos os honorários advocatícios recursais, que, na verdade, são um mecanismo que procura fazer com que o recorrente pense duas vezes antes de ofertar um recurso. O recorrente deve fazer uma avaliação econômica, não só da demanda, mas do recurso, porque o recurso pode levar a uma majoração dos honorários, uma vez que ele seja desprovido. E aí, então, qual é o limite para tanto? É o limite máximo dos honorários cabíveis para a fase de conhecimento da demanda. Por exemplo, nas ações em que a fazenda pública tenha sido condenada até 200 salários mínimos, os honorários são de 10% a 20% do valor da condenação. Então, se os honorários na sentença foram de 10%, em grau recursal, em sede de apelação, de recursos excepcionais, os honorários poderão subir até 20%. E porque o legislador tenta fazer com isso com que os litigantes pensem duas vezes antes de recorrer. Até o que, a bem da verdade, na minha opinião, nós já tínhamos outro mecanismo de cunho pecuniário que já procurava fazer com que se combatessem recursos abusivos. É a penalidade da multa por litigância de má-fé, que já existe hoje no Código de 73, permanece no Código de 2015, tendo entre suas hipóteses o recurso protelatório. Só que o grande problema, e aí quando nós conversamos com juízes, é uníssono. Os juízes dizem, essa penalidade de multa por recurso protelatório caiu em desuso, porque nós, quando aplicamos essa penalidade, fatalmente nós acabamos levando uma reforma no tribunal, ainda que o tribunal mantenha a nossa sentença no mérito, ele reforma as penas da litigância de má-fé. Porque o tribunal, por estar distante das partes, e aí vejam que é um problema da falta de oralidade nos recursos, muitas vezes, o tribunal, por estar distante das partes, ele acaba por não olhar para o conflito concretamente, e aí não mantém aquela pena da multa por litigância de má-fé. E aí, já que a multa por litigância de má-fé perdeu a sua efetividade, o legislador, nesse contexto, trouxe, então, os honorários advocatícios recursais. Os honorários advocatícios recursais, eles vêm, portanto, procurando trazer, no âmbito do novo CPC, uma nova postura para os litigantes e para nós, fazenda pública,
Então, mais ainda, porque hoje, pela indisponibilidade do interesse público, nós acabamos muitas vezes por recorrer de uma demanda, salvo se nós obtivermos uma dispensa específica, ou então se houver uma dispensa genérica da Procuradora-Geral para recorrermos de decisões judiciais. E o novo CPC, então, impõe uma mudança de conduta nesse ponto para todos os litigantes, em especial para a Fazenda. Impõe, de um lado, que nós busquemos mais dispensas genéricas para casos em que há uma improvável vitória da Fazenda, e também que o procurador do processo específico também busque dispensas nos casos em que ele não acredite na vitória no recurso, porque para evitar um aumento dessas condenações. Um outro mecanismo que procurou trazer maior eficiência para o processo, conter a explosão de litígios, que os litígios continuem, são os meios consensuais. O Código trouxe, lá no artigo 334, a audiência de conciliação e mediação, da qual eu não vou me alongar, porque amanhã vamos falar de procedimento comum com o professor Nicola. E, na verdade, a audiência de conciliação, ela vai impor sobre a Fazenda Pública uma mudança de paradigma, porque a Fazenda, né, nas demandas de procedimento comum, pelo fato de existir uma previsão genérica, ela, em princípio, não vai ficar totalmente alheia à previsão genérica que impõe uma audiência. A Fazenda deverá buscar, dentro de cada ente fazendário, é preciso buscar uma mudança de cultura. Que a Fazenda, naqueles casos em que sabidamente está errada, busque um meio de conciliação, de solução consensual dos conflitos. O grande problema qual é hoje? Não há autorização legal para essas conciliações. Então, até que haja uma previsão legal, que eu defendo essa audiência é inviável. Até que haja uma previsão legal dentro de cada ente, que o Estado regulamente como vão se dar as transações, que o município regulamente como vão se dar as transações, essa audiência é inviável. Sendo inviável, meus amigos, deve-se aplicar sobre ela o artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º. O artigo 334 prevê que a audiência de conciliação e mediação ela é obrigatória nos processos. Parágrafo 4º, a dispensa. E o inciso 2º, quando é vedada a autocomposição. A autocomposição nas ações de fazenda, em princípio, não é vedada. Porém, se não há previsão que autorize o procurador a fazer um acordo, ora, não adianta, nós podemos ir à audiência, nós podemos passar o dia inteiro lá, o conciliador pode trancar a porta, falar que só vai abrir quando nós fizermos uma conciliação, que nós não temos poderes para fazê-lo. Essa audiência vai ser um atentado à eficiência, que é norma fundamental do novo CPC, no artigo 8º do Código. E aí, sendo um atentado à eficiência, ela prejudica o andamento dos centros de conciliação e mediação do tribunal, ela prejudica a vida do administrado, que vai comparecer a uma audiência à toa, vai perder um dia de trabalho, vai ter de organizar a sua vida para ir a uma audiência, e ainda vai ser um prejuízo para a Fazenda, que vai ter de comparecer a audiências desnecessárias, que é como hoje a audiência do rito sumário. A audiência do rito sumário hoje nós sabemos que é só para nós apresentarmos contestação, porque se não houver acordo, vamos apresentar contestação. Então, essa audiência, ela, no âmbito dos processos de fazenda, por hora, ela é uma audiência que vai ficar mitigada, deve haver aqui uma flexibilização procedimental. Mas a Fazenda não pode estar imune a uma mudança de cultura. A Fazenda precisa também, de alguma maneira, se inserir nessa cultura de consensualidade, como hoje nós temos as câmaras de resolução de litígios de saúde. Por isso que, nesses processos de massa, de início, até que haja autorização legal, me parece que os juízes devem flexibilizar o procedimento. Porém, isso não pode ser uma porta aberta para que nunca se regulamente. Por exemplo, aqui na Procuradoria do Estado, já há estudos buscando definir situações em que seja possível a utilização de meios consensuais.
Então, até para que já é tarde, nós não nos alonguemos, nós vemos que, na verdade, o novo CPC traz vários mecanismos procurando conter a litigiosidade de massa, buscando maior eficiência para o judiciário, o que é, na verdade, um fenômeno da própria justiça civil do mundo ocidental. A justiça civil no mundo ocidental vive um problema grave de eficiência. Na Europa, nós temos vários países sendo multados porque não são eficientes na sua justiça civil. E aí, já tem país que é multado porque demora a pagar a multa pelo primeiro processo, multa por atraso na prestação jurisdicional. E, de outro lado, nós temos as prerrogativas da Fazenda. E as prerrogativas da Fazenda, elas são um óbice a esses novos objetivos da justiça civil num processo de massa? Não. Elas convivem de forma harmoniosa. Porém, nós não vamos poder deixar de olhar para novos horizontes. A Fazenda precisa olhar para os horizontes da consensualidade, para os horizontes da eficiência, buscando também tornar mais eficiente a sua atuação, sob pena até de nós ficarmos para trás no ambiente em que nós, advocacia pública, temos aí uma função muitas vezes até de vanguarda na defesa de teses jurídicas. Então, meus amigos, aqui, concluindo, me dirigindo não só a todos, mas especialmente aos colegas procuradores, me parece que o novo Código impõe sobre nós um papel fundamental para mostrarmos que a Fazenda Pública pode ser um litigante de massa, mas é um litigante leal, um litigante que contribui para uma justiça célere, uma justiça justa. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, foi corajoso, tratou de temas sensíveis, polêmicos, parabéns. Alguém gostaria de dirigir perguntas aos palestrantes, ou os palestrantes aos palestrantes, quem sabe? A Márcia, doutora Márcia Marraine. Seria outra seria a No caso dos honorários recursais, Márcia, bem lembrado, os honorários recursais, a meu ver, o regime para eles, para sua incidência ou não, me parece ser um regime de momento da interposição do recurso, porque o recurso, eu avalio se vou recorrer ou não, e eu faço uma avaliação de probabilidade de êxito, uma avaliação econômica do recurso no momento de sua interposição. Então, me parece que os recursos que são propostos após, na verdade, os recursos que são propostos para decisões que foram publicadas após a entrada em vigor do novo CPC, vão ter a incidência dos honorários advocatícios. Por que não o recurso interposto já e com uma decisão que já tinha feito o recurso estar com seu prazo em andamento? Porque, na verdade, aqui eu me socorro da lógica do STF ao tratar da exigibilidade da repercussão geral. Requisitos de admissibilidade de um recurso devem ser avaliados a partir da lei vigente, quando da publicação da decisão, da intimação da decisão, que vai ser objeto de recurso. E os honorários recursais, eles também devem ser avaliados nesse momento por uma questão de segurança jurídica. Porque se uma decisão já havia sido objeto de intimação das partes antes da entrada em vigor do novo Código, a parte, desde aquele momento, já faz uma avaliação de admissibilidade, de consequências de seu recurso. Por isso, ela, inclusive, imagine só, Márcia, ela poderia ter recorrido no dia 17. Se ela recorreu no dia 17, não haveria incidência de honorários. Mas se ela recorreu com o novo Código em vigor, se eu aplicasse os honorários, veja que para decisões que tiveram recursos começando no mesmo dia, eu teria regimes de admissibilidade, de honorários recursais distintos. Então, por isso que, a meu ver, o regime vigente para os honorários recursais deve ser o regime vigente quando da intimação das partes da decisão para início do prazo recursal. Porque é nesse momento que ela já pode fazer a avaliação de quais são os requisitos de admissibilidade, qual é o regime vigente
quanto ao seu recurso, por uma incidência da boa-fé. Então aqui não seria, aqui nós mitigaríamos a regra do artigo 14 do novo Código de eficácia imediata da lei processual do tempo. Seria mais uma mitigação que nós teríamos. Alguém mais? Professor Wander. A sensação que eu tenho quando a gente começa a... Fiquei de fato impressionado com esses problemas gerados pelos honorários. Esse escalonamento, isso vai ser uma loucura. Nossa, uma loucura. Então o juiz tem que ter uma tabelinha em mãos, olha, até tanto eu dou X%, a partir de tanto, é muito louco isso. A sensação que eu tenho muitas vezes, e isso é uma coisa que eu tenho repetido a quem já me ouviu, é que nós queríamos fazer um cavalo e fizemos um dromedário. Ficou confuso o código. Tem coisas que não fecham, não batem uma com a outra. Isso é coisa de comissão. Não é? É típico de um grupo humano que se reúne sem harmonia e chega a um resultado também desarmônico. Não é? É uma pena. Então nós vamos ter que ter um trabalho interpretativo muito grande e com muito boa vontade. Né? O professor Dinamarco tem uma frase clássica lá já das reformas de 94, 92, 94, etc. Que ele dizia que não há reforma da lei que possa dar certo sem um componente pessoal, psicológico, íntimo, muito grave, muito necessário, que é a boa vontade. Né? Nós vamos ter que extrair do código quanto for possível de benefício dele em favor da sociedade toda, a partir de um processo interpretativo lastreado em boa vontade. Porque, de fato, ele tem defeitos intrínsecos, né? Ele tem incongruências internas que são bem complicadas. Além de nesse campo, por exemplo, da fazenda pública, de algumas, o que me parece alguma incompreensão do sistema público. Eu tenho essa impressão. Parece que quem fez não sabia exatamente do que estava tratando, das implicações que isso traria para o setor público. É verdade. Por exemplo, até entrando nesse gancho que você colocava, por exemplo, para resolver esse problema de competência, o artigo 75, parágrafo 4º, coloca que os estados e o Distrito Federal vão fazer um convênio para a prática de atos processuais. Só que veja que loucura, a lei federal pode definir como é que os entes da federação vão ser representados em juízo. Me parece que o artigo 132 da Constituição é expresso dizendo que as procuradorias dos estados representarão os entes. Então, hoje até existe convênio de cooperação, mas esse convênio é para quê? Para uma função análoga do estagiário. Nós enviamos a petição pronta e, por exemplo, a Procuradoria de São Paulo vai protocolar a contestação pronta feita pelo Estado do Rio de Janeiro. Até porque é de discutível constitucionalidade que, inclusive não só pelo artigo 132, mas pelo próprio artigo 37 da Constituição, os procuradores de São Paulo ou de qualquer outro estado, eles, em que pese as qualidades deles, eles não foram aprovados em concurso público para o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, será que eles podem fazer a representação judicial de outro Estado da Federação? E será que uma lei federal pode dispor sobre questão ligada à autonomia administrativa de cada ente? Quer dizer, um problema até de autonomia federativa que a lei federal acabou entrando, que me parece que é exatamente o que você falou, um desconhecimento de administração pública aqui. Isso é para, aliás, meter o mar no artigo 52, para que eu queria entrar nessa, porque esse dispositivo ele dá margem ao abuso de direito. Por quê? Havendo um precedente do Tribunal de Justiça em RDR sobre a lei local, contra o qual não cabe RDR-RESP, esse precedente pelo artigo 927 é vinculante. O cidadão que tem domicílio no outro estado, pelo artigo 52, pode optar em priorizar a demanda do seu estado, ou do estado do Rio de Janeiro, se for do domicílio, é outro estado. Ou, mais ainda, alguém que tem domicílio aqui pode modificar o domicílio e ir para outro estado. E com que finalidade? Fugir da força vinculante do precedente desfavorável a ele, porque o IRDR é disciplinado de modo que a eficácia vinculante fica restrita aos limites da competência daquele tribunal que proferiu. Então, eu acho que esse dispositivo ele tem tudo de inconstitucional. Tudo errado e de inconstitucional.
Mais alguém? Também me causa estranheza no dispositivo dos honorários a vinculação ao salário mínimo. À medida em que o artigo 7º, salvo engano, inciso 4 da Constituição, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. E é de se esperar que o salário mínimo varie, se passar algum tempo, entre a aprovação da sentença e o seu cumprimento. E se o objetivo constitucional for realizado, o salário mínimo há de ter ganho real. Mais um problema. Mas o Supremo diz que isso, essa Que é alimentar. Não é isso. Tem Depende definição do que é componente de inflacionário, né? Tipo indexação. É clara, Mas acho que a negócio, o objetivo do legislador é indexar, não é outro. Mas você acha que a economia ela é modificada, é impactada pela essa Acho. do mar? Acho. Que há pressões para que o salário mínimo não suba menos. Mais alguém? Nós vamos ter muita coisa para estudar e escrever. Bom, muito satisfeito com o dia de reflexão, com a parte da manhã, com o professor Alexandre Câmara de manhã, a professora Maria José Capelo, que nos prestigia até essa hora, já em Portugal, já é bem mais tarde, não é? O professor Vamber, estando aqui conosco, muito nos alegra. Marco Antônio e Guilherme Socal, que são de casa. Posso dar por encerrados os trabalhos e convidá-los para amanhã às 10 horas. Amanhã às 10 horas nós temos uma modificação no programa. O professor Renzo Cavani não pôde vir do Peru, de modo que amanhã de manhã nós teremos o professor Leonardo Greco, que já estava programado, e o nosso colega Nicola Tutungi. Esse será o painel de amanhã, às 10 horas da manhã. Agradecendo a todos mais uma vez, agradecendo também a PERJ pelo patrocínio do evento. Estou por encerrado o dia de hoje. Obrigado.